Quando você olha para a sua vida, sinceramente, você tem certeza que está no caminho certo? Não estou falando de sucesso profissional, dinheiro ou conquistas materiais. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Para onde a sua vida está te levando? Às vezes a gente acorda, cumpre rotina, corre atrás de compromissos e nem percebe que está vivendo num piloto automático. A gente segue, mas não se pergunta para onde. E a vida? A vida sempre cobra esse tipo de silêncio. E é por isso que em algum momento todo mundo precisa parar. Não só parar o corpo, mas parar a alma e se perguntar: esse caminho que eu escolhi está me levando de fato ao destino que eu desejo ou apenas o destino possível? Essa é uma pergunta que dói, porque quando a gente responde com honestidade, ela desmonta máscaras, revela fugas, expõe escolhas que fizemos sem pensar. Às vezes, a resposta mostra que estamos vivendo uma vida que nos ensinaram e não a vida que realmente queremos. E foi exatamente essa pergunta que eu me fiz durante muito tempo em minha vida. Foi ela que me fez olhar para o espelho e enxergar alguém que estava vivo por fora, mas perdido por dentro. Uma pergunta simples, mas poderosa, que virou a minha vida do avesso e abriu as portas para tudo que eu conto nesse livro. Antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Eu não estou aqui para te dar uma resposta pronta. Eu não tenho fórmulas e nem teorias científicas sobre a vida, mas eu acredito profundamente em algo, que cada pessoa carrega dentro de si uma bússola, uma crença, um sentido, uma chama. Chame do que quiser. E quando essa bússola se perde, a vida perde o rumo. Eu sei isso porque aconteceu comigo. E quando eu digo que aconteceu comigo, não foi algo pequeno. Foi um desvio tão silencioso que eu nem percebi o quanto estava afastando de mim mesmo. A gente não percebe quando começa a viver para agradar, para cumprir expectativas, para fugir de dores antigas. Só descobre quando olha para trás e não se reconhece mais. Essa bússola interna, que alguns chamam de fé, outros chamam de propósito, outros simplesmente de voz interior, é o que nos mantém alinhados com aquilo que realmente importa. Quando ela gira sem direção, o mundo inteiro parece girar junto. Foi assim comigo. Cada passo parecia pesado, cada escolha parecia confusa e cada dia parecia mais um capítulo de uma vida que não era exatamente a minha. Talvez você esteja vivendo num piloto automático. Talvez acorda, trabalha, volta para casa. Talvez tenha sonhos guardados numa gaveta que nunca mais foi aberta. Talvez você esteja decepcionado ou decepcionada com você mesmo ou você mesma. Ou talvez você só esteja cansado, cansada. E quando a alma cansa, a gente não percebe na hora. Ela vai se apagando aos poucos, você vai perdendo o brilho. Mas antes de te contar o que eu vivi, quero te fazer uma pergunta. O que de verdade você acredita? Não estou falando de crença religiosa. Estou falando daquela fé íntima, silenciosa, que só você conhece. Você acredita no acaso? Você acredita em destino? Você acredita que existe algo maior cuidando da sua história? Ou acredita que está completamente sozinho nesta caminhada? Eu passei grande parte da minha vida fugindo dessas perguntas, até o dia em que eu não pude mais. Eu tive uma experiência de quase morte. Mas quero deixar algo muito claro aqui. Eu não sou especialista em EQM, experiência de quase morte. Eu não estudo o tema, eu não tenho embasamento científico para explicar. Eu apenas vivi. Vivi algo que não é natural, que não é comum, que mexeu com a minha alma e virou a minha vida do avesso. E foi por isso que eu resolvi escrever o livro. Não para provar nada, não para convencer ninguém, mas para contar a verdade que só eu poderia contar, a minha. Nesse período em que eu fiquei entre a vida e o que existe depois dela, algo dentro de mim se quebrou, ou talvez tenha se reconstruído. Ainda não sei ao certo, eu só sei que quando eu acordei, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu não falo de algo mágico ou cinematográfico, nada disso. Falo de olhar para a vida com outros olhos. Falo de perceber que eu estava indo na direção errada, mesmo achando que eu sabia exatamente onde eu queria chegar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Qual é a direção da sua vida?
Porque às vezes a gente anda correndo, lutando, insistindo, mas está indo para um lado errado. Às vezes estamos buscando coisas que nem fazem mais sentido. Às vezes estamos tentando preencher um vazio com coisas que não cabem nele. Às vezes estamos só sobrevivendo. E a vida pede mais da gente. Quando voltei daquele coma, eu percebi que tinha desperdiçado pedaços de mim, momentos preciosos, pessoas que eu amava. Eu vivi no orgulho, na pressa, na fuga, e quando eu acordei, tive que encarar uma dura realidade. Eu estava vivo, mas não estava vivendo. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja respirando, mas não vivendo, apenas existindo, mas não sentindo. E aqui eu quero te guiar para uma reflexão profunda. Qual é a sua prioridade hoje? De verdade, sem máscaras. O que você está construindo? Para onde os seus passos estão te guiando? Você consegue se imaginar no futuro seguindo esse mesmo caminho? Ou existe algo dentro de você gritando por mudança? A minha experiência não é uma resposta, é um convite. Morra enquanto é tempo não fala sobre morte, fala sobre renascimento. Sobre matar o velho eu, aquele que carrega a culpa, o medo, o orgulho, os vícios, a pressa, o vazio. Fala sobre a morte simbólica necessária para que a gente viva algo novo. Eu não escrevi uma biografia, eu escrevi um testemunho vivo, um espelho, e cada página carrega uma pergunta silenciosa. Quem é você? E quem você quer se tornar? Talvez você tenha chegado até aqui porque sente que algo em sua vida precisa mudar. Talvez esteja procurando respostas, talvez só queira respirar fundo e recomeçar. Seja qual for o motivo, eu espero que a minha história possa te ajudar a olhar para dentro de si, a repensar o que importa, a perceber que ainda dá tempo, sempre dá tempo de escolher outro caminho. E às vezes, tudo o que a gente precisa é de um empurrão, um choque, um despertar. O que eu vivi me fez entender uma coisa simples, mas poderosa. A vida é curta demais para ser vivida no automático e longa demais para ser desperdiçada com aquilo que não faz sentido. Esse vídeo é apenas um fragmento do que aconteceu comigo, mas a história completa, os detalhes, as consequências, as escolhas, a parte que transformou tudo, está no livro. Talvez ele não responda todas as suas perguntas, mas ele pode acender perguntas que mudarão sua vida.